O presencial foi melhor do que o online. Olha que sucesso! Nem sei como é que tá online não, mas o presencial aqui já tá muito bom, floridíssimo. Que bom, gente, que bom. Estamos todos presentes. Vamos fechar um pouquinho os olhos, fazer uma internalização. Está me escutando bem? Sim ou não? Sim. Escutando bem? Então eu convido a todos a fecharem os olhos. Respirar profundamente. E soltar o ar bem devagar. Inspira profundamente, sente o ar lentamente chegando no seu pulmão. Expandindo o seu tronco, o seu tórax. E da mesma forma o ar sai bem devagar. E continua dessa forma, trazendo toda a consciência para a sua respiração. Para o momento presente. Aquieta a sua mente. Traga a sua mente para assistir o momento presente. Desconecte-se. Desligue-se de tudo que foi externo a esse ambiente, ao seu ambiente. E inspira profundamente. E solta o ar bem devagar. Inspira profundo. Traga toda a sua atenção para o seu corpo, para a sua respiração. Sinta cada parte do seu corpo. Sinta o fluxo natural que se movimenta através do seu corpo. Através de cada célula. Através de cada órgão. Através de todos os sistemas que compõem o seu corpo. Através do seu cérebro, da sua mente. Respira profundo. E sinta todo o seu campo energético que flui da mesma maneira, sincronicamente. Observe cada parte, como elas se convergem em uma grande unidade. Inspira profundamente. E solta o ar bem devagar. Inspira.
E solta o ar bem devagar. Leva a sua atenção para o topo da sua cabeça e bem devagar vai descendo a sua atenção para a sua face, observando, sentindo, percebendo a região dos olhos, a região da bochecha, a sua boca, o seu pescoço, o seu peito e as suas costas, fazendo um grande escaneamento todo o seu corpo, percebendo, sentindo. Como está cada parte. Desça pelos seus braços. Observe pontos de tensão. Observe pontos onde o fluxo da energia não está fluindo. Observe a sua pelve e todos os órgãos que compõem a sua pelve. As pernas, começando pelas coxas, descendo, sentindo. Chega até o seu joelho. Até as suas pernas. E por fim, nos seus pés. Faça o retorno desse escaneamento dos pés até a cabeça, cada um por si, observando se existe algum incômodo, alguma dor, observando tudo que se manifesta. E experimenta observar sem julgamento. Experimenta apenas observar. Sem colocar qualquer título, se é bom ou ruim. Apenas observe, subindo pelas pernas, até chegar ao topo da cabeça.
Inspira profundamente e solta o ar bem devagar. Inspira e solta. Inspira e solta. Inspira e solta. Eu convido cada um de vocês a colocar a mão no peito, as duas mãos, ainda de olhos fechados. E respira profundamente. Respira. E solta. Respira. E solta. Respira. E solta. Sinta o seu coração pulsando na lembrança de quem é você. Na lembrança do que você é. Na sua luz manifesta neste mundo agora. Em toda potência, em toda luz. Sinta a sua própria fluidez, a sua própria manifestação. Respira e solta. Respira e solta. Respira e solta. Respira e solta. Relaxa.
For the ones yet to come, may we walk in beauty and remember us. Respira bem devagar, profundamente. Solta o ar bem devagar. Neste momento presente, comece a movimentar as suas mãos, o seu corpo, trazendo consciência de volta para o seu corpo. E cada um, no momento que estiver preparado, abra os seus olhos. Olha que eu nem combinei com o Saulo de colocar essa música. É uma das músicas que eu mais gosto da Péia, que quem tocou. Eu sempre uso ela em todos os sagrados, os meninos que já participaram devem lembrar. Eu adoro. Então, pessoal, hoje o tema é polêmico, né? Eu acho que por isso que deu tanto coro, né? Saulo que sugeriu essas duas coisas. Fazer dos encontros online e presencial, para a gente estar mais próximos, para a gente fortalecer a Sangha de BH, para ter esse encontro juntos, né? Para um bate-papo. Isso é um bate-papo, tá? Vamos fazer igual online, que o povo fica só olhando. E aí, achei muito legal, a gente não tinha espaço, e daí é muito estranho ficar com isso no ouvido. E aí eu fiz da minha casa o espaço. E tudo bem, né? Porque o que importa não é onde a gente está, o que importa é a gente estar reunido, né? E aí a segunda sugestão dele foi trazer temas, porque o que a gente fazia anteriormente? De acordo com a demanda do que as pessoas traziam, a gente desenvolvia o tema. Algumas vezes eu trazia algum tema do que me foi intuído durante o dia, né? E aí o Saulo falou assim, não, coloca um tema, porque direciona mais a condução e a gente consegue já refletir um pouco em casa do que vai ser falado. Tenho certeza que vocês já vieram algumas questões, assim, em mente ou pensativos do que foi proposto. Então, a nossa ideia é bater um papo hoje sobre o quanto que a gente espera do outro, que a gente pode ter internamente. Principalmente dos relacionamentos afetivos, né? Mas não só, não apenas os relacionamentos afetivos. Na verdade, em todas as nossas relações. Quais são essas transferências que a gente faz, que a gente espera, que a gente deseja, que a gente projeta no outro? As nossas angústias, as nossas reclamações, as nossas queixas, as nossas expectativas, as nossas frustrações. E tendo você um relacionamento amoroso ou não, possivelmente já teve algum,
ou nas relações com amigos, pessoas muito próximas, pessoas que estão próximas, assim, acabam sendo relacionamentos muito interligados, né? Às vezes mora com um amigo e tem uma relação muito próxima. O relacionamento afetivo é mais forte porque acaba evidenciando mais as nossas sombras, né? São os maiores desafios depois de pai e mãe, né? Então, por isso que a gente pensou no relacionamento afetivo, o quanto que a gente transfere para o outro, que a gente talvez não possa ter internamente, né? E aí, eu não quero começar falando nada, na realidade. Eu quero fazer com que vocês pensem um pouquinho antes da gente começar esse bate-papo, tá? E aí, eu vou dar uma folhinha para cada um. Quem tiver em casa, pega uma folhinha ou escreve no celular alguma coisa. E aí, passa para mim, Pri, por favor. Não, eu tenho 7 canetas. Aí vocês dois dividem. Passa. Então, cada um pega um, tem um que é lápis. Eu quero que vocês escrevam. Não precisa escrever muito não, tá? É rapidinho, assim, essa dinâmica, assim. Quero que vocês escrevam. Se precisar apoio, pode pegar esses livros aí, ó. Fred, ajuda para nós pegar uns apoios aí para o pessoal escrever. Eu gostaria que vocês refletissem um pouco e colocassem no papel. Vão ser 2 vezes que a gente vai fazer essa dinâmica. Primeiro ponto vai ser: o que eu mais espero do outro? Qual que é a minha maior queixa em relação ao meu parceiro? O que eu mais levo lá para discussão? O que eu mais levo? Qual que é a minha maior dor em relação ao outro? Vamos trazer um pouquinho das nossas sombras à tona. Sobrou? Ah, alguém precisa. Carência, carinho, atenção, tarefas, tudo. Tô só plantando algumas sementinhas para que vocês se inspirem, tá? Pode ser de qualquer natureza. Seja ele de qualquer natureza das suas relações. Ah, mas eu queria que meu relacionamento, que meu parceiro tivesse mais isso ou mais aquilo. Qual que é a sua maior queixa, assim? Reciprocidade, presença. Deixa eu pensar mais coisas aqui. Tô querendo induzir vocês a nada, tá? Só tô trazendo possibilidades, assim. Elejam 3, assim, mais importantes. E observem que elas costumam se repetir. Vou deixar um minutinho aí para vocês internalizarem um pouquinho. Se não tiver nenhum, iluminou, passou para outro plano, samadhi. Muito. Sueli. É. Efeito especial. Não, chora.
Primeiro passo para a gente limpar as sujeirinhas que estão internamente é a gente reconhecer elas. Colocar isso para fora, né? Reconhecer, tomar consciência. Todo mundo acabou? Sim? E agora vocês vão eleger uma e compartilhar. Cada um vai falar um. E quem quiser também online pode falar uma. Eu vou falar aqui pro pessoal. Tá bom? Quer começar? Quer começar? Deixa eu falar. Tá bom. Pode ser uma, tá? Pode falar. Injeção de saco, porque ela fala que não dói pressão. Atenção. Fala alto, será que o pessoal de casa consegue escutar? Vocês escutaram, o pessoal de casa, que a Marcela falou? Não, Cintia, a gente só escuta. Não. Qual que é o microfone?
Escutei. Encheção de saco por ela, porque ela fala que eu não dou atenção para ela. Menos ansiedade e acreditar mais, deixar as coisas acontecerem da forma que tem que ser. Ser menos ansiosa. Você? Sim, não eu. Você pode ser eu? Pode, né? Eu pensei como se fosse de mim. Pode ser? Foi o primeiro, assim, achei em liberdade, assim, espaço para expressão. Mas liberdade sua ou liberdade do outro? Pensei em mim, assim, primeiro, mas uma coisa que fosse recíproca, uma liberdade para as pessoas se manifestarem, fazer o que quiserem fazer, assim. Antes de ver. Cuidado. Confia. Eu ouvi, mas eu repito, cuidado. A sua demanda é cuidado. Ela não me escuta. Eu não ouvi isso, Cris. Cuidado também. Não escutei também. Talvez, Talvez. Companheirismo. A gente não é sutil. Dá para explicar. Tira fora e deixa essa perda ficar. Não posso dizer isso. Presença e sensibilidade. O reflexo de antigos relacionamentos. O reflexo de antigos relacionamentos. Isso de ambas as partes. Mas qual é a dor? Refletir um no outro que aconteceu no passado. Explica mais. Experiências passadas tendo, de certa forma, medos, receios. Repetir. Isso. Falta de afetividade na relação. Compartilhar algum, aí eu passo para o pessoal aqui.
Tem como ver se você tá online? Você tá online? Você tá online? Oi, Cíntia. Vocês estão me ouvindo? Sim, deu para ouvir. Agora sim. Falaria, Vocês escutaram todo mundo? sim, escutamos. Eu falaria presença. Então tá. Desculpa, pode repetir? Eu falaria presença. Tá ouvindo, Cíntia? Falando. Peraí, só um minutinho. Oi. Oi. Falando. Aqui a gente tá, pelo menos eu tô ouvindo bem. Oi. Melhorou aí? Pode falar. Diga. Tá ouvindo, Cíntia? Uhum. Eu falaria presença. Então, só tô colocando aqui escrito. Quer que eu leia? Não precisa você ler, não. Só o principal mesmo. Alguém mais? Oi, boa noite. Boa noite. Brenda aqui. E Brenda? Diga, querida. Tudo bem. Não planejar ou poupar para projetos e desejos, financeiramente falando. Ok. Alguém mais? Alô? Acho que ninguém mais. Alguém mais? Será que tá me ouvindo? Pode falar. Deixa eu ver. Oi, oi. Quem que ia falar agora? Alô, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Quem é? É o Porque eu tô longe aqui do celular. Ah, tá bom. É o Ricardo. Ricardo. Isso, de Niterói. Pra mim é o ritmo. Eu sempre reclamo. Ou o ritmo da pessoa tá mais rápido que o meu, ou mais devagar que o meu. É isso. Ok. Ele tá compartilhando que são ritmos diferentes, assim. Ele tá sempre com alguém que tem um ritmo muito diferente dele. Ou pra mais, ou pra menos. Que não tem sincronia. Bom, pessoal. Por que esse compartilhar é interessante? Primeiro, porque a gente entende que não está só, né? Que todos aqui compartilham de alguma questão de diferentes naturezas. Cada um tem a sua questão, pode-se dizer assim, né? Que é onde o sapato aperta. Fato é que essas sombras precisam ser levadas à luz, vistas, acolhidas, para serem transmutadas. E percebam que existe mais ou menos um núcleo central, assim, que conecta quase todos os incômodos.
Quem consegue perceber qual que é um núcleo muito constante em cada uma dessas falas? Quer falar? Falta de presença na relação. Presença. A falta de presença. Eu Cobramos acho que do outro. Pode falar. somos diferentes. Todos somos diferentes em vários sentidos e essas diferenças que acabam gerando, né? Eu tenho uma necessidade, o outro tem outra, eu gosto de um jeito, o outro gosta de outro. E às vezes a gente quer que o outro se molde, né? Se adapte a gente. Quem que Assim. está falando? É estranho, Brenda. né? As pessoas estão falando aqui e vocês não estão escutando. E Desculpa, aí, Brenda. a Brenda está compartilhando que as pessoas são diferentes e por isso que essas diferenças geram os incômodos nas relações. E aí eu vou um passo além com vocês. Será mesmo que essas diferenças é que geram os incômodos, as manifestações? E eu convido vocês a dar mais um passo. Qual é a sua parte, a sua responsabilidade sobre essa manifestação na sua vida? Entendendo que saindo da mente, que é dual, levando para o entendimento de que somos um e o outro é uma extensão de nós, que não existe o outro, que o outro é apenas um reflexo, um grande espelho do que é a nossa própria manifestação. Qual é a falta de presença sua? Qual é a sua falta de consciência? O que falta de presença em você, dentro de você mesmo e disponível também para o próximo? Porque normalmente esses incômodos, essas dores, é de fato o que nos falta para conosco mesmo. Qual é a falta do carinho, da atenção, do autocuidado, da presença constante no dia a dia, em cada segundo do nosso dia, agora. Da consciência de estar presente em vocês mesmos. E vocês já pensaram que isso tudo já está disponível dentro de vocês e que não existe o outro? Que o outro é de fato uma grande oportunidade que nós mesmos temos de fazer um mergulho interno para evidenciar essas sombras, essas dores, para que a gente possa curar as sujeirinhas que o Saulo sempre fala debaixo do tapete, para que elas venham à tona. Qual é a nossa parte do feminino, do nosso sagrado feminino, que nesse processo está ferido, está machucado, de conceitos, de crenças, de ideias preconcebidas, aprendidas, que a gente traz hoje do nosso sagrado masculino, que também carregam dores, sofrimentos e conceitos. E que a gente pode agora ter oportunidade, através da consciência e da presença, curar.
equilibrar, apaziguar de forma harmoniosa e unir nosso grande sagrado. É uma grande unidade. Eu vou dar um exemplo para a coisa não ficar tão teórica, para que vocês possam entender mais ou menos como é que funciona isso. Vamos supor que nessa dinâmica aqui, eu estivesse desenhando a Paula. Cada um estivesse desenhando a figura de outra pessoa. E a minha função seria desenhar a Paula, por exemplo. E aí, de acordo com a minha percepção, a minha ideia, ou o que eu vi dela, ou parte dela, eu desenho a Paula. Desenhei a Paula e a Paula teve acesso a esse desenho. Ela pegou e olhou o desenho. Quando ela olha o desenho, ela olha e fala assim: mas eu tô muito mais gorda nesse desenho do que eu sou. Nossa, mas que cabelo feio que a Cintia desenhou de mim. Será que ela tem essa imagem de mim? E às vezes o que eu desenhei não tem nada a ver com o que ela realmente leu desse desenho. Ou seja, quando a pessoa pega e faz uma leitura, tem a ver com a realidade dela e não com a realidade minha, do que eu fiz ali. Tem a ver com a leitura que a Paula fez ao ler de acordo com as dores que ela leva, com os traumas que ela carrega dentro dela. Vamos supor, por exemplo, que a Paula tem um histórico de obesidade na infância. Vou dar um exemplo. E aí a primeira coisa que ela viu ao ver o desenho foi: nossa, eu tô muito mais gorda. E aí isso evidencia essa dor que ela apresenta durante a vida dela. Ou, nossa, o meu cabelo, enfim, qualquer outro exemplo. Então a leitura que cada um faz da realidade tem a ver internamente com todas as experiências vividas, aprendidas e concebidas daquele indivíduo até aquele momento. Que não diz respeito com a realidade. Diz respeito a uma grande ilusão do que foi criado. E qual que é o grande segredo? No caso da Paula, por exemplo. Como é que ela sai para sair desse looping, dessa identificação do que foi lido, por exemplo? Ou do que ela está experimentando daquilo? Quem tem ideia de como que isso pode ser feito? Presença. Primeiro, tomar consciência disso. O que me dói? Quais são as minhas dores? E através do autoconhecimento a gente pode ter acesso a isso, né? Ir lá e verificar, e sentir, e trazer isso à tona. E o próximo passo? Identificar é fácil. E depois? Pessoal online, a Paula está falando que é acolher. O microfone funcionaria melhor, né? Acolher. Você viu, observou, sentiu, acolheu, perdoa. E então? E então? É.
E então, Então, manifesta. E às vezes essa culpa é meio que embutida, assim, inconsciente, assim. Eu não tô participando, por que não? eu tô só curtindo. Às vezes você Tô participando percebe assim, né? a origem daquilo, então você pode perceber que não, uma culpa. Eu acho que depois que eu colher vem essa questão de se acolhe aquilo, pode transmutar isso, né? Uhum. Como? Como que a gente transmuta? Um ponto de vista diferente. Você observa. Aham, O que vem antes do acolher? isso. Não, eu acho assim. Uma consciência. Mas agora você já Pode tomar consciência, mas não fazer nada com isso. É, porque tá todo mundo consciente aqui, pelo menos de algumas, nós estamos conscientes, né? Aceitar. Fred falou aceitar, gente. Aí o Saulo falou que fez muito bem pra ele aceitar. Aceitar. Aceitar a realidade como ela é, como ela se mostra. Antes de se aceitar, tem mais coisas. agora tá. Agora Pode falar. não. Agora ele chegou, né? Acabou de chegar. Antes da aceitação. Não, compreensão é mentalização em cima da aceitação. Depois, interessante isso. Existiu e para isso, você precisa ter o poder. Antes disso, você precisa ver. Vocês estão ouvindo online aí? Saulo tá falando? Ele tá Não, aqui do meu lado. Não? não. Ele tá falando que antes de reconhecer tem um passo antes desse. Quem tá online aí, sabe? É antes de aceitar. Antes de aceitar e reconhecer, tem outro passo antes. Observar, não. Como que vocês conseguem reconhecer? Observar? De que forma vocês reconhecem, observam? Hã? Como? Como que você vai para dentro? Antes de se permitir que alguém permite algo, ninguém permite você ser o que você já é. Então é só ser. A Ana falou permitir ser. Tô repetindo. E o Saulo disse que que não é só permitir ser, que quem não precisa permitir o que você já é. Então é só ser. Apenas com presença esse processo é possível. Esse processo todo que a gente está dizendo. Atenção, observação, reconhecimento, aceitação, acolhimento. Senão você vai estar num constante julgamento. Você Certo, errado, bom, ruim.
vai aceitar o quê? Você vai perdoar o quê? Você vai reconhecer o quê? Você considera que seja nocivo no seu relacionamento, no seu espelhamento, ou de você próprio. Auto-julgamento constante. O pessoal de casa está me ouvindo? Sim. Estou falando que o auto-julgamento, ele vai fazer com que você reconheça o quê? Que você considere o quê? Que você aceite o quê? Você vai entrar num processo de autopunição porque você nunca vai se considerar bom o bastante. Você nunca vai ter um parceiro que seja bom o bastante. Você nunca vai estar numa relação consigo mesmo que seja boa o bastante. Porque no constante auto-julgamento você vai estar sempre buscando o que está do lado de fora. Você vai estar sempre evidenciando o que você contribuidamente construiu do que seja uma lista criada por você que o outro precisa completar. Até então, todo o papo de eu vou me aceitar, eu vou me amar, eu vou reconhecer, eu vou limpar, isso tudo é blá, blá, blá. Até que você, de forma clara, se torne autorresponsável pelo seu processo. Somente alguém que se torna autorresponsável é capaz de olhar para dentro verdadeiramente. Se você sempre colocar no outro toda a responsabilidade da sua aceitação, do seu desenvolvimento, do seu relacionamento, da tua paz, da tua entrega, você sempre vai estar colocando fora. E como que se caminha para dentro olhando para fora? De ré, né? E aí você vai tomar uma enrabada boa, meu querido. Todos. Né? Você está caminhando no escuro de ré. Você quer tomar uma boa. Vai tropeçar, vai cair de costas, de bunda no chão, vai quebrar o cóccix. Não vai conseguir andar nunca mais na sua vida. Sendo que o caminho é exatamente o contrário. O caminho do ser, que foi colocado aqui pela Ana, que a Ana falou, ser. O caminho do ser é você não fazer o esforço para que você aceite, para que você perdoe, porque essa já é a tua própria natureza. Você reconhecer o ser que já é, aí entra a questão toda que está sendo colocada de presença, de manifestação, de observação. Somente sendo, você verdadeiramente vai ser capaz de se autoanalisar sem se julgar. O resto que fala que não tem julgamento, que não tem sei lá o que, é mentira, porque são todas as historinhas contadas pelo crivo da mente, igualzinho foi colocado aqui. Né? Então a gente tem a minha verdade, a sua verdade, a verdade dela, a verdade do outro, a verdade do parceiro, a verdade de todo mundo. Só que na realidade isso não são verdades, isso são pontos de vista. Isso são identificações. Isso são experiências, isso são fenômenos. Então se o sucesso do relacionamento comigo mesmo, do relacionamento meu com o outro, se o sucesso depende de algo criado e não de algo que é, então é mais uma ilusão que você está construindo para a tua vida e nunca ninguém vai ser capaz de suprir uma expectativa criada por você, nem você mesmo. É tão perfeito que foge da realidade, né? É tão criada, é tão ilusória, é tão fantasiosa que foge o que é possível, real. E você deixa de viver o que você tem para viver, para experienciar. E hoje, no dia da gratidão, a gente fala sobre gratidão seletiva e não seletiva. Colocamos no nosso Instagram sobre isso hoje. Você deixa de viver o que realmente importa, que é o momento presente. Você vive numa sempre expectativa ou num constante medo, né? Numa constante construção de algo que não existe ou que nunca existiu.
Vocês estão me ouvindo? É porque não fez o barulhinho que ele escutou. Sim. Sim? Sim. Você falava muito a questão de todo esse sofrimento, dessas expectativas, serem a falta de si mesmo. Que tudo isso, na verdade, é a falta da presença nossa mesmo. A gente, na verdade, é só isso. Eu lembrei, você foi falando, me veio essas palavras. Parece que teve um áudio que você fez e desde lá do início resumia que tudo isso que a gente vive, na verdade, é a falta de si mesmo, que com o tempo estiver demorando a entender e vai entrando e no fim é isso, né? Que tá tudo, sempre quando a gente está fora, a gente está sempre insatisfeito, a gente está sempre se criticando o outro, se cobrando. E, na verdade, a presença é para a gente, né? Tem que ser para a gente, não para a experiência, para o se relacionar, né? Para tudo que a gente vive, a gente tá com a gente mesmo. Não tem barulho? E aí todas as soluções rápidas, práticas, como por exemplo, trocar o parceiro, como por exemplo, trocar de casa, como por exemplo, sair da relação, como por exemplo, brigar com o outro, como inúmeros outros exemplos, eles perdem todo o sentido. Porque na verdade, não será a grande solução, não resolverá. Porque é possível que isso se repita, e se repita, e se repita, até você oferecer a oportunidade de olhar verdadeiramente para a grande raiz, para a grande falta, que é de você mesmo. E isso muda toda a perspectiva de todas as relações. A gente está falando hoje sobre os relacionamentos afetivos, sobre as relações amorosas, que costumam mesmo trazer as dores mais evidentes, né? As nossas sombras mais profundas. Mas isso também se aplica ao nosso convívio no trabalho, às nossas amizades, aos nossos pais. Qual é a realidade que você
está criando para a sua vida. Se você for buscar internamente, vocês vão perceber que toda carência, que toda falta, que toda necessidade do outro são os nossos buracos internos mesmo. São as nossas projeções, são as nossas transferências. Quando a gente percebe que o outro é verdadeiramente o nosso maior presente, é a nossa maior oportunidade para que a gente possa olhar para dentro e se libertar dessa grande ilusão que a gente mesmo construiu, isso muda toda a perspectiva. Porque todas as experiências serão oportunidades. Não serão incômodos, não serão frustrações, não serão desafios, serão oportunidades. De se libertar e de se reconhecer ao mesmo tempo. Porque realmente nós já somos. A gente só se esqueceu. E é somente através da autoconsciência e da presença do orai e vigiai, como hoje mesmo fui chamada. Cadê o orai e vigiai? Para que a gente esteja presente, atentos na identificação de todos esses processos. E é um nível tão profundo de autorresponsabilidade, porque nós somos e nos tornamos, através dessa ótica, os grandes autores da nossa existência e da nossa realidade. A gente para de culpar terceiros, definitivamente. A gente para de transferir essas culpas. Não há culpa, mas a gente para de levar para o outro a responsabilidade das nossas dores, das nossas questões. A autorresponsabilidade é o nosso maior presente. Qual é a sua responsabilidade sobre a realidade que você está criando? A gente para de culpar papai e mamãe. A gente para de culpar as perdas. Porque eles são oportunidades. Mais uma vez. Alguém quer mais compartilhar algo? Se eu fosse falar para vocês fazerem embaixo dessa folhinha, ou no verso dessa folhinha, uma palavra ou uma frase que traz luz para as sombras que vocês escreveram, qual seria? Independente de qual seja. De qual a natureza, né? Que seja. Afetiva, carência, vocês falaram várias, né? Presença.
do outro. Esse já foi mesmo. Traria luz a esse interior, né? De reconhecer, para mim é o acolher de tudo que eu ouvi aqui. Aceitar esse sentimento, o que eu escrevi aqui em relação ao outro, que o outro somos nós, né? E fazer por mim mesmo. Isso mesmo. Esse acolhimento por você. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu meio que dividi, assim, meio por blocos, os meus incômodos, né? Familiar, amoroso, profissional. E tudo que eu escrevi de incômodo é tudo que eu preciso fazer. Por exemplo, aqui, meus incômodos familiares com meus pais, por exemplo. A ausência de autorresponsabilidade deles, a ausência de mudança e a ausência de compreensão deles com o outro. E eu vejo que é tudo isso que eu preciso fazer, porque eu vejo que talvez é a minha ausência de presença nessas questões familiares. Então, o que eu vejo na realidade é que quem tem que se autorresponsabilizar pelo meu relacionamento familiar com meus pais sou eu. Quem tem que compreender os meus pais sou eu. E quem tem que mudar com eles sou eu. Da mesma forma, com a questão amorosa e com a questão profissional. Tudo que eu escrevi aqui, o que eu percebo, que é a questão do espelho, é que realmente o que eu escrevi que me incomoda é o que eu preciso fazer, que é onde eu não estou presente. Tá todo mundo escutando? Sim. Então, eu achei engraçado, porque o que eu sempre quis a vida inteira era não é reconhecimento, mas ser visto, por causa de uma vida inteira toda apagada. O que eu sempre quis foi ser visto, por causa de uma vida inteira sempre apagada. E eu escrevi aqui que ela nunca me escuta. Ela pode ser todo mundo. Mas como que eu cobro de alguém ser escutado, de ser escutado de alguém se eu mesmo não conseguia escutar? Nem aquilo que eu estava falando, nem aquilo que eu estava escutando. Não adianta. Eu não consigo. Era. Sim. Como você se botou na sua frase? Assume. Assume para você. Refaça sua frase. Você tem uma oportunidade. Refaça sua frase e assume a responsabilidade. Faz isso. Tá travado.
Estrada. Não sai. Que coloca o brigadeiro na boca é você. Eu não sei escutar. Não sei. Meu ego enorme não deixa eu escutar. Não foi isso que a gente falou ontem? Eu reconheço. Sim, eu reconheci para mim mesmo que o meu ego inflado não deixa. Eu reconheço isso. A responsabilidade sempre foi minha, porque o meu ego sempre batia na minha cara. Você coloca ele no lugar dele. Pro ego. E o que me fez perceber isso foi aqui nessa sala, esse fim de semana, ouvindo você contar uma parte da sua história. Porque tudo que eu falo, eu não sinto como egóico, mas tem peso de ego. Sabe que energia é essa? Arrogância. Por isso que a gente não sente como egóico. Na realidade, as pessoas que não entendem o que a gente está falando, que é arrogante. E eu sei disso porque eu sempre fui muito arrogante minha vida toda. Eu sei. Às vezes isso é breve. E fala mais sobre isso. Se você para de colocar lenha numa fogueira, quanto menos lenha você coloca, mais ela se acalma. Eu sei de onde veio essa arrogância toda. Sei sim. Porque eu me escondi a vida inteira. E para ser visto, eu precisei ser arrogante. Porque se eu fosse eu mesmo, ninguém ia me ver. Ah! Dói. Não, o doído não é saber, é reconhecer. Somente sendo, você vai reconhecer, você vai aceitar, você vai embora. Antes disso, namastê. Namastê. Nossa, pensa que você fez. Olha que você está comendo, olha que você está namorando, olha que você está no sol, olha que você está trabalhando, olha que você está na cama. Traz esse
pronta para receber tudo que você quer. Não sei se você não está pronta para receber. Não sei. Fato, tem uma figurinha que vocês já devem ter visto, que é assim, são duas filas. São três, né? São três? São três? Eu só lembro de duas. Tem de duas também? Eu não sei se a gente tá falando da mesma figura. Depois você me fala. Calma, gente. Calma, gente, não me confunde. Quem quer mudança? Não é mesmo, filho. A sua figurinha é a mesma. E quem quer mudar? A fila de quem quer mudança tem 50 mil pessoas. E quem quer realmente mudar? Tá vazia. Não, é o André. André. Porque, de fato, a gente precisa se disponibilizar, abrir o coração, estar apto, abaixar a guarda, tirar as armaduras e se colocar vulnerável. Para que tudo flua. Enquanto tiver medo, travas, bloqueios, crenças, é possível que a gente fique na mesma historinha, repetindo dores, sofrimentos, angústias. É preciso coragem. Com muito amor, mas coragem. Mesmo que doa, mesmo sabendo que a dor também é uma ilusão. Você pode retirar o mundo tem você pode se olhar. Se der uma lição, você pode escolher. É preciso saber viver.
Seja feito de luz a luz, pode até ficar maluco. Ou eu na solidão, é preciso meditar, pra pensar que não cheguei. É preciso saber viver, toda regra lugar feliz, você pode retirar uma perfeição, você pode se apoiar. Se tem uma existência, essa Acho que a música fechou, brindou a nossa manifestação aqui hoje. Gratidão a todos. Obrigada a todos que estão online também. Beijo no coração de todos. Ana, fecha a sala para mim, por gentileza. Ok, Cíntia, boa noite. Boa noite, gratidão.